Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos sobre Arne Slot e a nova comissão técnica do Liverpool, quem é o técnico neerlandês e como jogam as suas equipes. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para todos os seus amigos e nos diga nos comentários qual deve ser o próximo tema abordado. Peço desculpas pela ausência no canal, mas agora estamos de volta para falar sobre o maior da Inglaterra. Que o neerlandês de 45 anos é o novo técnico dos Reds, todo mundo está careca de saber. Mas ao lado de Slot, Spike Hulshoff, o seu auxiliar técnico, e Ruben Peters, o seu chefe de performance e desempenho, chegaram ao clube para completar a comissão técnica. Além da dupla, o Liverpool contratou Fabian Ott como novo preparador de goleiros. Além disso, anunciou nesta semana a contratação de Aaron Bridges como técnico de desenvolvimento. Mais para frente eu irei falar sobre a função de cada um deles, as suas áreas de formação e o que podem contribuir para a equipe. Um ponto bem interessante que foi citado por Arne Slot e também Richard Hughes, o diretor esportivo do Liverpool, durante a coletiva de apresentação, era que o clube estava em busca de mais um auxiliar técnico para compor essa comissão. Isso se dá porque o Liverpool não conseguiu a liberação para Etienne Rendjen, que era auxiliar técnico de Slot no Feyenoord, trabalhar na Inglaterra. O governo não deu visto de trabalho a ele, tendo em vista que ele havia se formado recentemente no curso da UEFA e não tinha muito tempo de formação. Até a temporada retrasada, ele atuava como auxiliar técnico de uma equipe da terceira divisão nos Países Baixos. Então a pontuação dele para visto de trabalho era baixíssima e não foi aprovado pelo governo do Reino Unido. Com isso, o Liverpool precisou descartar essa contratação. Era um cara que o Slot queria muito na sua comissão técnica. Inclusive, durante as negociações com o Feyenoord, a equipe não queria liberá-lo. Gostaria que ele permanecesse no clube neerlandês e Slot fez questão de que ele viesse para o Liverpool, mas infelizmente devido às questões burocráticas da Inglaterra não foi possível concluir essa contratação. Existem informações das fontes mais confiáveis que dizem que o Liverpool já está no processo de recrutamento para esse profissional. Um dos nomes cotados e que foram entrevistados é o de Heitinga, ex-zagueiro do Everton. Muitos torcedores até torceram o nariz por conta dessa questão, por ter sido jogador de um rival, mas acredito que isso não tenha muita relevância no processo de avaliação. É importante também lembrar que o próprio Arne Slot falou na sua coletiva de apresentação que a contratação de novos técnicos e de novos profissionais para sua comissão, elas não seriam apenas técnicas, ele precisa sentir que o profissional está disposto a trabalhar com a equipe e que tem os mesmos objetivos que o clube tenha e gostaria de anexar na sua comissão técnica. Então, é bem provável que nas próximas semanas o Liverpool anuncie esse novo auxiliar técnico e também o clube está num processo de avaliação para um técnico especialista em bolas paradas. Então, mais 2 anúncios devem acontecer dentro das próximas semanas. Agora vamos falar um pouco mais sobre Arne Slot. Nascido no dia 17 de setembro de 1978 nos Países Baixos, Slot foi um jogador de futebol profissional que não teve tanto brilho assim na sua carreira. Ele atuou no clube da sua cidade natal, o FC Zwolle, no Breda e também no Sparta Rotterdam. Após encerrar a carreira como jogador, ele permaneceu no Zwolle como técnico das categorias de base. É interessante lembrar que muitos dos seus companheiros sempre diziam que Slot estava se preparando para se tornar treinador e não tinha tanto ímpeto em ser um jogador. Na verdade, ele queria ter essa experiência para que pudesse ser técnico futuramente. E existe uma imagem curiosa que rodou a internet quando ele foi anunciado como técnico do Liverpool, que é de um confronto dele com Virgil van Dijk lá no início dos anos 2000, e isso demonstra realmente que ele é um técnico muito jovem, ainda mais para assumir um clube de primeiro nível europeu e um dos favoritos a ganhar a Premier League e a Champions League, enfim. É algo muito interessante de salientar que ele é jovem, dito isso tem uma visão moderna sobre o futebol e ele pode agregar bastante ao Liverpool e por muito tempo torcemos que seja assim
e com muito sucesso. Depois de ser técnico das categorias de base do próprio clube Zou, ele exerceu a mesma função no Cambuur entre os anos de 2014 e 2016. Dessa forma, ele foi contratado pelo AZ Alkmaar, atuando ainda como auxiliar, mas foi promovido no ano de 2019 como técnico da equipe. Foi aí que ele começou seu trabalho de destaque nos Países Baixos. Nos 2 primeiros anos, ele conseguiu boas campanhas no AZ Alkmaar. No segundo ano, ele acabou sendo demitido pela equipe, porém não foi por uma questão técnica, mas sim por rumores que estavam correndo na época de que ele já tinha um acerto para assumir o Feyenoord em 2020, e isso não agradou muito a diretoria do AZ, que acabou demitindo, e com isso ele assumiu o Feyenoord no ano de 2020, onde fez história pelo clube. Ele levou o time neerlandês de volta a uma competição europeia após 20 anos, conquistou o título da Liga Neerlandesa na temporada 2022-23 e na última temporada foi campeão da Copa dos Países Baixos e assim conseguiu seus 2 títulos profissionais na carreira de técnico. No início da última temporada 2023-24, ele foi procurado pelo Tottenham para assumir a equipe, mas recusou o time londrino porque gostaria de trabalhar mais um ano nos Países Baixos, na verdade mais alguns anos que ele havia renovado seu contrato com a equipe, mas quando apareceu o Liverpool ele mudou de ideia e resolveu assumir esse desafio. Ele é um técnico que é conhecido por ser muito presente nas suas questões táticas. Ele é fã assumido de Pep Guardiola, ele contribui bastante com a equipe e distribui muito bem as funções que cada membro da sua comissão técnica tem. Então ele é um cara que delega muito bem as funções e pode potencializar cada jogador de acordo com o que ele vê como oportunidade. Inclusive, é um especialista em evoluir atacantes. Dentro de diversas publicações de jornalistas que cobrem o Liverpool, tanto o James Pearce como o Paul Joyce e outros analistas que fizeram essa verificação sobre o histórico dele, muitos dos aspectos que são favoráveis a ele são relacionados à questão do time atacando e também de como ele potencializa os atacantes. Então, um dos personagens que foram bem citados dentro dessas análises foi o Darwin Núñez. Ele é um técnico que costuma aproveitar muito bem o poder ofensivo de seus atacantes. Então esses atacantes que se movimentam bem, como o Darwin Núñez atacando o espaço, o próprio Jota. Na verdade, todos os atacantes atuais do Liverpool têm essa característica de atacar bem o espaço, de pressionar o adversário. É claro que em alguns momentos eles acabam falhando na questão de finalização, mas isso são coisas que podem ser trabalhadas e Slot tem esse princípio de potencializar o ataque das suas equipes, tanto que nos últimos anos da sua carreira, na verdade todos os anos da sua carreira, que acaba sendo bem curta e começou em 2019 como técnico, ele conseguiu que todos os seus times tivessem pelo menos 5 jogadores com mais de 10 gols na temporada. Então isso é bem interessante. Na temporada passada o Liverpool teve todos os atacantes com essa marca, então tanto o Diogo Jota, o Salah, Darwin Núñez, Cody Gakpo e Luiz Dias superaram a marca dos 2 dígitos de gols anotados. Então é algo que a gente pode ficar de olho, porque o ataque é um dos setores que devem ser muito bem potencializados por Slot. Outra coisa que já entra um pouco na questão de delegar bem as funções é o trabalho de Ruben Peters. Ele é um chefe de preparo físico do Liverpool. Então, o problema do Liverpool vem sofrendo há muitas temporadas é a questão de lesões, e ele é um cara que trabalha muito bem a recuperação física e o tratamento desses jogadores, reduzindo em muito o número de lesões. Para vocês terem ideia, na temporada 2023-24, o Feyenoord teve apenas 2 lesões musculares. Foram 5 lesões no total do elenco do Feyenoord e 3 foram por traumas. Então são aqueles lances que não tem muito o que o preparador físico fazer. São entradas com violência, dividida, que o jogador acaba sofrendo uma lesão. Mas na questão de preparo físico, na questão muscular, é um trabalho muito bem desenvolvido, inclusive premiado, e tem algumas características e coisas peculiares nesse trabalho, porque a análise de DNA, a análise de fezes, é o descanso que a equipe de Slot cobra aos seus jogadores, a maneira de como eles preparam os treinos
tendo em vista o nível físico dos jogadores. Então, muitas vezes é bem provável que o slot ele acabe deixando de pedir um treino bem físico, um treino que seja feito com bola, para fazer algo mais parado, tendo em vista que o calendário nessa temporada 2024-25 sofrerá alterações devido à mudança do formato da Champions League. Então, cada vez os atletas têm mais jogos, cada vez a exigência física fica maior, e isso acaba prejudicando os técnicos que não conseguem contribuir de maneira eficaz à situação física de seus atletas. Então, esse é um ponto que será muito bem explorado por ele e sua comissão técnica. Já que eu falei bastante sobre o trabalho do Slot, também do Ruben Peters, é hora de citar os outros membros da comissão técnica, começando pelo Spike Hulshoff. Ele é um auxiliar técnico de Slot desde que ele chegou ao Feyenoord. Eles trabalharam juntos durante um período na carreira dentro do Cambuur e também do Zoe, então eles já eram conhecidos. Slot fez questão de convidá-lo para fazer parte da sua comissão técnica. Spike Hulshoff era o auxiliar da seleção de Países Baixos e estava na equipe que iria para a Eurocopa, mas quando Slot fechou com o Liverpool, ele abriu mão do cargo na seleção neerlandesa e resolveu ir para o Liverpool se juntar ao seu companheiro. Então ele é um técnico com experiência vasta por diversos mercados do futebol, já treinou o mundo árabe, já treinou na equipe do Red Bull em Gana, já tem a experiência dos Países Baixos, então ele é um cara que rodou muito por todo o mundo literalmente, então isso acaba contribuindo bastante em equipes como o Liverpool, que tem essa predileção por contratar jogadores de diversos países. Então, na questão cultural, na questão de aproximação e de abordagem aos jogadores, isso já é um bom indicativo. Além disso, ele é um cara muito bem conceituado no mercado referente a questões táticas. Ele é um cara que tem um olhar diferente para análise de jogo. Então, geralmente, é ele que dá as dicas para o Slot do que precisa ser mudado durante a partida, de quem pode contribuir para determinado esquema, ou de quais são as fraquezas do adversário e de como isso pode ser explorado. Enfim, é um cara que está há muito tempo com o Slot e isso ajuda muito para que um trabalho seja bem feito em relação à equipe, de como eles devem trabalhar. O outro membro da comissão técnica é o Fabian Ott, o novo chefe de goleiros, o novo preparador de goleiros melhor dizendo. Então ele é um cara que foi formado no Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Ele tem como predileção uma maneira de trabalhar com seus goleiros bem moderna. Ele gosta de treinos imersivos e de que trabalhem bastante com a bola. Não é um cara que exige muito aquela questão de toque de bola ou do goleiro saber sair jogando com os pés, mas pela escola alemã, onde ele iniciou trabalhando, ele tem um pouco disso no seu jogo, mas ele faz com que os atletas usem de maneira segura e não arrisquem tanto com a bola no pé, os goleiros nesse caso. Recentemente ele foi contratado pela seleção dos Estados Unidos para ser o preparador de goleiros, inclusive estava na Copa América, o que acabou atrasando um pouco a sua apresentação ao Liverpool. Então nessas primeiras semanas de pré-temporada, quem está comandando os goleiros é o técnico do Sub-21, preparador de goleiros do Sub-21 do Liverpool. E muita gente pergunta se o Taffarel saiu, mas não, ele continua no clube. Ele é uma espécie de preparador de goleiros individual do Alisson, entre aspas. Bem entre aspas, mas isso acaba acontecendo. Muitas vezes ele trabalha só com o Alisson e isso é bem curioso, mas a informação é de que ele continua na equipe. O outro auxiliar que foi contratado e anunciado recentemente foi o Aaron Brits. Ele foi contratado como auxiliar de desenvolvimento. O que ele irá fazer é juntar os garotos da base com o time profissional e auxiliar nessa conexão desses atletas, e também irá trabalhar no desenvolvimento individual de cada setor. Então, bem basicamente, ele vai ajudar os zagueiros a defender, vai ajudar os meias a passarem a bola e os atacantes a fazerem gols, basicamente, mas bem basicamente é isso, só para deixar tudo bem simplificado, mas principalmente ele terá essa missão de trabalhar com a conexão dos jogadores da base com o time principal. Inclusive, ele tem trabalhos bem feitos no Manchester City, com a integração do próprio Foden, o Phil Foden, o Frimpong,
o Sancho, são jogadores que passaram pelas mãos dele no Manchester City, e recentemente ele estava atuando no Wolfsburg. Muita gente não entendeu o que ele foi fazer por lá, mas enfim, agora ele chega no Liverpool com essa missão de ajudar na transição da base, que inclusive tem sido muito bem utilizada nos últimos anos. O Klopp conseguiu mudar muito bem esse conceito que ele tinha com a utilização das categorias de base. Desde que o CT de Kirkby foi criado, o AXACT, e teve essa integração maior entre as categorias de base e o time principal, nós começamos a ter uma maior qualidade dos jogadores que estão aparecendo de lá, e muitos deles estão sendo úteis, foram úteis na última temporada e serão úteis para o futuro do Liverpool. Então essa vaga para ele é muito importante. Agora, partindo para a análise tática de como jogam os times de Arne Slot, o próprio neerlandês falou da coletiva que ele não é um técnico preso a um sistema de jogo. Ele até respondeu de uma maneira bem irônica a um dos jornalistas que falaram sobre o 4-2-3-1. Ele disse que os jornalistas que pensassem que ele só jogava assim deveria retirar a sua licença de jornalista ou de analista, porque ele não estava fazendo o trabalho correto. Mas isso é algo foi engraçado a maneira como ele respondeu, mas isso é algo bem interessante para que a gente possa observar que ele está sim maleável a trabalhar com o que tem em mãos. Então os esquemas de jogo, tanto 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, acabam sendo bem parecidos. O que muda, o que tinha de diferença nessa questão, era a maneira como ele utilizava o Feyenoord para atacar. Então ele utilizava um esquema bem parecido com o que o Klopp fazia, que era aquela questão do duplo pivô, que é retirando um jogador da sua posição natural e levando ele para o meio campo. Então basicamente o Klopp fazia dessa forma, no Liverpool, colocando o Arnold como um segundo pivô ao lado do Endo, ou se não do McAllister. Ele fazia isso com 2 meio campos, então isso é bem provável que aconteça. Na hora de atacar, o Liverpool deve sair com uma linha de 3, 2 jogadores na base da jogada e um do meio campo para frente se comportando em uma linha com um meio campista e outros 3 atacantes. Então é algo que a gente deve enxergar. Os times dele são bem verticais, então são equipes que trabalham a bola assim, ficam com a posse, mas quando você vê a oportunidade, quando eles têm a oportunidade de atacar, é algo que é feito de uma maneira bem rápida, ainda mais com passes curtos, ou se não, juntando a equipe adversária de um lado do campo para que possa fazer lançamentos e pegar o jogador do lado oposto livre para 1 contra 1. Os laterais dele costumam ser bem participativos, são bem agressivos no ataque, dão apoio a todo momento, e quando a equipe consegue atacar, passar da intermediária para a área, muitos jogadores entram na área para que dê a opção para finalizar ou para pelo menos atrapalhar a defesa adversária. Então ele gosta de um futebol muito ofensivo, o ataque é a principal arma dele. Inclusive, quando perde a bola, o primeiro pedido dele é para que essa bola seja recuperada o mais breve possível e de preferência no campo adversário, para que assim a equipe retome e já consiga construir um ataque perigoso. Quando não consegue, ele recua os blocos, forma um 4-1-4-1, uma linha de 5, dependendo de como está o cenário do jogo, e protege muito bem o miolo da área, então evita muito que os adversários finalizem de fora da área. O jogo aéreo também é bem interessante, é um jogo aéreo muito bem defensivo, muito bem defendido, melhor dizendo, então ele não costuma sofrer tantos gols de bola aérea, e isso a gente vai poder observar nas próximas semanas, principalmente com um técnico especialista de bolas paradas. Mas em relação à questão tática é essa, o principal ponto de Arne Slot e o principal destaque dele é esse jogo ofensivo e a maneira como as equipes dele são avassaladoras na hora de atacar e atacam com muitos jogadores. Então, geralmente, se a gente pensar numa escalação ideal, a gente verá muitas vezes o McAllister aparecendo para finalizar, Szoboszlai aparecendo para finalizar. Muitos dos meio-campistas dele costumam aparecer nessa fase final do jogo para dar andamento às jogadas e construírem gols ou assistências, enfim. São equipes que trabalham muito bem no jogo ofensivo. Outro ponto que eu acho interessante é a maneira como as equipes dele se comportam para trocar passes. Geralmente elas reduzem o campo em alguns setores e juntam grupos com 3 ou 4 jogadores
que tocam a bola de maneira curta para que sejam feitas ultrapassagens. Então é um jogo associativo que pode potencializar muitos jogadores do Liverpool, principalmente o Gakpo, que fez uma ótima Eurocopa. Ele tem essa característica de ser um ponta associativo, que ele tem um drible, mas não é tão insinuante como o Luiz Dias. Ele precisa dessas associações para que funcione o seu jogo, e acredito muito que ele pode ser útil atuando pela essa ponta esquerda, mas fica para o próximo vídeo, onde a gente falará um pouco mais sobre quem será potencializado, quem pode sair, quem pode ficar e quem pode ser útil dentro dessa equipe formada por Arne Slot. Nosso episódio de hoje fica por aqui, mas antes disso eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, dê sugestões de vídeos para os próximos episódios, e caso tenha alguma dúvida basta comentar ou entrar em contato conosco nas redes sociais, que estaremos sempre à disposição. E não se esqueçam, aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.